Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HeroCast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Webforms e MVC, tá? Qual é a situação, né? Qual é o contexto? Bom, o que a gente vai discutir hoje são quais são as diferenças entre Webforms e MVC e o que é melhor para usar em cada situação. O que você deve utilizar? Ou a plataforma mais antiga do .NET, que é o Webforms, que a gente utilizou aí ao longo de alguns anos, ou o MVC, que é uma plataforma mais recente e está aí pegando uma, vamos colocar assim, uma fama dentro da comunidade .NET. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que eu tenho alguns argumentos diferentes sobre a utilização dos dois. Tá? O meu cenário de utilização no modelo Webforms, desde que eu comecei a trabalhar com .NET, foi, além de fazer sistemas, entregar muitos websites. Eu trabalhei em agência, então o tipo de projeto que eu entregava lá não era um projeto de sistema de informação da forma como a gente está acostumado. O modelo Webforms, de certa maneira, de certa forma, ele facilitou muito para quem já vinha do o ambiente Windows Forms, né? Que o Webforms ele tinha como intuito, vamos colocar assim, ter uma forma única de desenvolvimento. Se você trabalhava com Windows, você ia estar acostumado a trabalhar de um jeito, na web você teria essa mesma facilidade. E eu entendo o lado da Microsoft quando ela fez isso, mas na minha opinião, ela, é, vamos colocar assim, muitos profissionais acabaram ficando mal acostumados, se é que se pode assim dizer, por conta desse modelo. Bom, a primeira coisa do Webforms, né? A produtividade dele é regular. Quando eu falo que a produtividade dele é regular, o custo de desenvolvimento de cada um dos formulários ele vai ser muito próximo um do outro. É óbvio que as funcionalidades são diferentes, mas pensa na maioria das funcionalidades de um sistema de informação e pensa que boa parte deles são de certa forma padronizados. No Webforms, à medida que você vai passando o tempo do projeto, a sua produtividade de certa forma ela se mantém. Se você vai fazer coisas curtas no projeto, você consegue entregar até bem rápido, porque no Webforms você consegue fazer coisas bem rápido. Mas a característica principal do Webforms não é nem a questão de produtividade. Algumas pessoas vão colocar como sendo produtividade, mas aí é um dos pontos que eu discordo. É, o maior benefício para alguns, e eu acho que a pior coisa que tem no Webforms, é a abstração de boa parte do que é o ambiente web. Muita gente trabalha com web hoje, né, vamos colocar assim, com webforms, sem entender o que é o ambiente web, sem entender de desenvolvimento web. E aí você vê pequenas monstruosidades, né, algumas coisas muito erradas sendo feitas por falta de conhecimento do ambiente web. Isso não exclui isso não, vamos colocar assim, elimina as habilidades que a pessoa tem como desenvolvedor, mas para você ser o desenvolvedor web, você precisa saber de algumas coisinhas que o modelo Webforms abstrai o conhecimento. Então, assim, se você for parar para analisar, o Webforms ele abstrai boa parte dos recursos das coisas que nós faríamos manualmente, é verdade. Não estou dizendo que a produtividade que a gente tinha no ASP clássico era fenomenal, mas a gente tinha algumas coisas lá que a gente podia fazer para ganhar produtividade em alguns aspectos, né? E como o Webforms ele tende a ficar muito próximo do Windows, ele facilitou muito, mas em compensação, como não existe magia, né, o .NET teve que utilizar de muitos recursos de geração de HTML excessivo, aplicação de estilo direto, JavaScript obstrutivo, é, e vamos dizer assim, pouca coisa que você faz na Webforms consegue gerar muitas vezes muito código HTML. Para quem entende de web e olha muitas vezes alguma coisa gerada em Webforms, é de assustar a diferença do que você vê no seu source para o que é gerado no código-fonte. Eu estou tentando não ser aqui, não estou tentando tomar partido para MVC logo de cara,
Mas na verdade a crítica não é nem com relação ao modelo WebForms em si, porque e teve até uma vez que eu falei isso no Twitter e as pessoas não entenderam o que eu falei, que se você quiser ter controle do WebForms, do HTML que é gerado no WebForms, você teria que fazer os seus controles, e isso é meio trabalhoso. Tá? Teve uma certa época de entrega de projeto que eu tive que fazer isso porque a gente precisava de um HTML feito sobre uma estrutura correta de tables, aplicação de CSS e JavaScript, e os controles .NET nativamente eles não trazem isso. Os controles .NET, o ambiente .NET é feito para abstrair o ambiente web de desenvolvimento. E isso trouxe, eu acho que o grande tiro no pé é que você teve aí vários profissionais fazendo projetos para o web sem entender de desenvolvimento para o web, né? O que, vamos colocar assim, é, de certa forma, as pessoas entregaram seus projetos, mas tiveram uma série de limitações, né? Porque boa parte dos recursos que foram simulados no WebForms já tinha, né? Um exemplo disso é o recurso de temas. O recurso de temas que surgiu no WebForms 2.0, ele não tinha ele tinha, se você entendesse o recurso de temas, mas você entendesse de CSS também, com alguns recursos de programação você conseguia o mesmo efeito sem grandes aplicações, sem grandes custos de desenvolvimento para você conseguir aquele mesmo efeito só utilizando HTML e CSS. Então, assim, é óbvio, você precisa de ter expertise em HTML e CSS no seu time para você poder chegar nesse resultado. Mas é, a Microsoft teve que criar muitos recursos similares a recursos que já existiam e dar outros nomes e dar outras caras para isso, para fazer com que programadores que não estavam acostumados com o ambiente web pudessem trabalhar nesse ambiente. E isso trouxe uma grande facilidade de trabalho, porque as pessoas elas não tinham realmente uma base de conhecimento muito boa, mas conseguia trabalhar. O Webforms você consegue fazer 80% das coisas aprendendo 20% da plataforma. Você tem os controles, se você entender o que é um formulário, se você entender o que é evento, você consegue fazer boa parte das coisas no Webforms, né? Agora, se você quiser fazer algumas customizações mais pesadas, é complicado. E uma outra coisa que é um grande atrativo a nível de desenvolvimento são os controles que você tem para o Webforms, né? É, eu estava discutindo isso há pouco tempo com um outro profissional da área e os controles, tanto para o Windows quanto para o web, eles têm duas apelações, a produtividade e o designer, né? É, muita gente não tem designer na empresa, não tem um designer no time e acaba comprando alguns controles que tenham um atrativo visual muito bacana, né? Bom, eu não acho isso uma coisa muito válida. Eu prefiro ter um designer no time que monte a identidade visual do projeto, faça a aplicação de uma forma mais eficaz do que utilizar controles que vão gerar HTML extremamente excessivo. Tá? Eu já testei vários controles proprietários que não vale a pena discutir aqui, mas assim, o HTML que eles geram era horrível, sofrível. O mesmo efeito visual você conseguiria de formas muito mais fáceis, tá? E isso você não precisa ir para os controles proprietários. Os próprios controles nativos do WebForms, eles já geram muita coisa excessiva, desnecessária, que poderia ser feita de uma forma diferente, tá? É, E aí, falando um pouco do MVC, apesar de eu ter praticamente só criticado a WebForms, eu vou colocar aqui produtividade alta como característica do MVC. E aí, antes de fazer essa gravação, eu li alguns artigos para ver o que as pessoas estavam colocando como diferença, e eu tenho uma visão também diferente disso. A produtividade da MVC ela se torna mais alta do que o WebForms depois de um tempo de projeto. A forma como hoje, por exemplo, no MVC3, você consegue reaproveitar HTML, você consegue criar uma estrutura de controllers com classes genéricas, com classes base para você reaproveitar comportamento, e até uma padronização dos seus models, você consegue uma produtividade muito alta em MVC se você souber trabalhar. Ou seja, se você
realmente entender do ambiente web e entender dos recursos que a plataforma traz de produtividade, com o passar do tempo, você não vai conseguir isso na primeira funcionalidade, mas você vai conseguir isso ao longo do desenvolvimento de algumas funcionalidades dentro do sistema, tá? Você vai conseguir uma produtividade alta. Por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Na primeira funcionalidade, seria muito mais fácil você fazer com o WebForms. O WebForms ele tem uma produtividade, como eu falei, regular. Tá? Só que no MVC você começa com uma produtividade baixa e essa produtividade ela tende a aumentar até que chegue um ponto que as funcionalidades mais padrões do seu sistema sejam desenvolvidas quase que automaticamente. Então, eu vou gerar alguns artigos, eu vou gerar alguns conteúdos aqui no blog mostrando isso. E o MVC ele exige o domínio do HTML, ele exige o domínio da plataforma web de desenvolvimento. Então, isso gerou algumas dificuldades, porque agora a galera que trabalhava com webforms e não entendia do ambiente web começa a ter uma dificuldade porque a Microsoft simplesmente criou uma plataforma que, ao meu ver, é muito bem desenhada, é, mas entregou a responsabilidade de geração do HTML e várias outras responsabilidades na mão do desenvolvedor. Para quem entende, isso é ótimo. Para quem não entende, isso é sofrível, porque o cara vai ter que aprender uma série de coisas hoje, e hoje você tem muito mais informação do que você tinha alguns anos atrás, quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar com web. É, e você vai ter que correr meio que atrás do prejuízo para poder aprender as coisas que você não sabe, derivadas desse ambiente. E uma coisa que pouca gente fala, mas para mim é muito importante, é a facilidade de integração com designers. O MVC, como o HTML é controlado pelo desenvolvedor, pelo time de desenvolvimento, é muito fácil você ter designers no seu time para trabalhar num projeto feito com MVC. O HTML que ele está vendo na IDE é o HTML que vai sair no final. E isso para o designer é muito importante. Para quem estiver fazendo essa estruturação HTML, isso é crucial. No modelo WebForms, isso não era possível. E uma outra coisa é a testabilidade. Dá para você testar códigos webforms? Até dá. Só que a plataforma ela não foi feita para ser, vamos colocar assim, facilmente testada. Então você acaba, de certa forma, tendo que utilizar de alguns padrões, de algumas convenções para poder testar webforms. Aí você vai questionar, não estou questionando o custo da testabilidade, mas dependendo do seu projeto, é, será que vale a pena investir esse tempo? Começar em webform, se testabilidade é uma coisa importante para você, sendo que você tem uma outra plataforma que nativamente é mais testável, né? Então, por que eu coloquei esses pontos? Porque, para mim, eles são os mais cruciais em projeto. O, ambas as plataformas, você consegue fazer com as duas plataformas projetos do mesmo naipe. Só que quando você chega no MVC, o MVC ele vai atender critérios que seria muito difícil de atender com webforms. Tá? Você fazer uma aplicação cross-browser, você fazer uma aplicação acessível, você fazer uma aplicação é, que funcione sem recursos externos, por exemplo, sem CSS, que funcione sem JavaScript. Você fazer um projeto que hoje em dia a gente meio que está em dois paradigmas ao mesmo tempo. Por conta da mobilidade, você acessa aplicativos com uma velocidade de internet mais baixa e qualquer byte que é trafegado vale muito. Então, se você não tiver controle do que está sendo trafegado ali, se você for ao servidor e voltar várias vezes desnecessariamente, você pode estar dando um tiro no pé na sua aplicação. E aí, no final das contas, né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Esse vídeo é só para colocar em perspectiva sobre uma coisa. Você não tem um modelo correto de utilização, você não tem desculpa. Um modelo que é sempre correto de utilizar. Eu vou sempre usar o WebForms, eu vou sempre usar MVC. Você não tem isso, tá? O porém que eu estou dizendo aqui é que alguns requisitos de projeto que são oriundos de funcionalidades, oriundos do ambiente web, são mais facilmente conseguidos com MVC do que eram com webforms. Para você conseguir algumas coisas
com WebForms, você tem que entender bem da plataforma para você poder fazer a customização, desde os seus controles, até mesmo no ciclo de vida das páginas, para você fazer algumas coisas. Mas não tem uma resposta pronta no tipo, vou sempre fazer com MVC, vou sempre fazer com WebForms. Você tem que considerar, primeiro, você precisa de controle do seu HTML, qual é o tempo do projeto que eu tenho disponível, né? Porque se o projeto for um projeto curto, talvez nem valha a pena você fazer com MVC. Com WebForms você vai ter uma produtividade média alta, logo de início, que talvez reduza o custo de desenvolvimento do projeto, né? Agora, se você estiver fazendo um projeto público, que tem que ser cross-browser, que tem que ser acessível, que tem que ter economia de dados trafegados entre cliente e servidor, que tem um apelo visual muito forte, né? Que precisar de integração com designers, muito possivelmente o MVC vai te atender mais facilmente. Mas eu não estou dizendo aqui use um ou use outro em todas as situações. Você tem que analisar o contexto dos seus projetos para poder decidir entre um e outros. Para não dizer que eu fui tendencioso, e eu acredito que eu tenha sido tendencioso para MVC pela minha experiência nos projetos, e por eu ter sofrido algumas coisas com WebForms, dadas as características dos projetos que eu entregava, eu vou colocar aqui o link de alguns artigos bacanas, de artigos e apresentações que fazem essa distinção, tá? E aí você colha mais informações sobre as duas plataformas antes de você realmente utilizar só porque é da moda ou só porque você já está acostumado. O ideal é você ter informação mais profunda sobre as duas plataformas para você decidir o que você vai utilizar, ou um ou outro. Tá? E tem alguns parâmetros, tem algumas estruturas de. Tem alguns dados para a tomada de decisão que eu nem coloquei aqui. Eu só coloquei os dados mais voltados à produção mesmo. Agora, se o seu time, por exemplo, se o seu time não entender de web, talvez a MVC não seja uma boa saída, a não ser que eles tenham tempo para se capacitar, né? E o tempo de capacitação hoje em desenvolvimento web, pela quantidade de informação que a gente tem, acaba sendo um pouco mais acaba sendo necessário um pouco mais de tempo para quem não está habituado entender do ambiente, entender das tecnologias que montam o ambiente e entender das particularidades desse ambiente. Mas é muito legal. Desenvolver para web é muito legal. Eu vou botar o link aqui embaixo também de um screencast que eu fiz tempos atrás, falando sobre HTML, CSS, JavaScript, falando sobre desenvolvimento web. E aí, se você não conhece o que é desenvolvimento web, talvez te ajude. Beleza? Galera, é isso. Muito obrigado. Tá? Se você gostou do vídeo, ajuda a divulgar e deixe seus feedbacks aí embaixo. Valeu!